Olá, sejam bem-vindos ao segundo módulo da formação. Hoje iremos abordar alguns conteúdos relacionados com a deficiência, nomeadamente a terminologia, formas de pensar sobre a deficiência, diferença e rotulagem, normas e direitos humanos para a educação inclusiva de crianças com deficiência e ainda a temática A Escola é para Todos. Esta formação terá os seguintes objetivos: compreender e identificar a terminologia correta associada à deficiência, compreender as várias abordagens inerentes à deficiência, bem como reconhecer a contribuição da abordagem social no desenvolvimento de uma escola inclusiva, compreender os processos de rotulagem e categorização, identificar e reconhecer estratégias pedagógicas com base nos princípios orientadores internacionais, reconhecer o acesso e a proteção psicossocial como fatores fundamentais para uma escola inclusiva. Existe uma discussão em torno do conceito de incapacidade e deficiência, e neste sentido é importante esclarecer estes dois vocábulos. Considerando a CIF, o conceito de incapacidade é usado para referir não só deficiências, como também as limitações associadas a estas, bem como as restrições que as mesmas acarretam ao sujeito. O termo deficiência está associado à perda de alguma capacidade ou anomalia das funções do corpo humano, incluindo as funções mentais. De modo simples, deficiência é um termo usado para se referir a perdas ao nível das funções do corpo humano, enquanto que o termo incapacidade define uma desvantagem ou até mesmo restrição de atividade causada pela organização social. Quando abordamos o tema da deficiência, não podemos deixar de mencionar a questão da terminologia. Por vezes recorremos a expressões em relação à deficiência que, na nossa ingenuidade, podemos achar que são corretas, mas na verdade não o são. Podemos destacar algumas expressões recorrentes, nomeadamente pessoa com necessidades especiais ou ainda pessoa portadora de deficiência. O uso das expressões anteriores são errôneas, uma vez que são ofensivas. Além disso, as mesmas transmitem a ideia de ineficácia do sujeito, bem como a ideia de que deficiência é algo que possa ser transportado. Apesar do exemplo anteriormente dado, a verdade é que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência assume a designação pessoa com deficiência o termo mais correto a utilizar, uma vez que o mesmo não impõe qualquer tipo de discriminação, preconceito ou barreira e transmite uma imagem positiva em relação à deficiência e não inferioriza a pessoa que tem esta condição. O estudo sobre a origem da deficiência foi abordado ao longo dos anos através do desenvolvimento de 3 modelos. Primeiramente, o modelo da caridade, segundo, o modelo médico e o mais recente, o modelo social. A primeira explicação está refletida no modelo da caridade. Trata-se de uma forma rudimentar, arcaica de explicar este fenómeno, onde a origem do mesmo tem como base a religião. Ou seja, a origem da deficiência era percepcionada e defendida como sendo um castigo ou uma punição divina. À luz deste modelo, as pessoas com deficiência eram tidas como diabólicas e, por isso, eram mantidas à margem da sociedade. Apesar de ainda bastante utilizado, o modelo médico rompe com a explicação anterior. Traz-nos uma ideia mais plausível sobre a origem da deficiência. À luz deste modelo, esta questão é vista como uma consequência de uma doença que necessita de intervenção e acompanhamento médico. Esta perspectiva vê a deficiência como um problema associado ao sujeito, focando-se no déficit do mesmo. É um modelo que não considera as barreiras à participação plena da pessoa com deficiência. O modelo social nega o defendido no modelo médico, não dando ênfase às incapacidades do sujeito. Esta abordagem traz, pela primeira vez, a ideia de que limitações e dificuldades da pessoa com deficiência não está associada a questões biológicas, mas antes às poucas respostas por parte da sociedade às reais necessidades destes sujeitos. Quando falamos da questão de inclusão em contexto educativo, torna-se essencial recorrer a esta abordagem, uma vez que a mesma facilita compreender melhor as dificuldades e barreiras à participação e inclusão destas pessoas. Rotular e categorizar sempre fizeram parte da sociedade. Trata-se de um processo recorrido pelos sujeitos com vista a caracterizar e realçar aqueles cujos comportamentos saem das normas estabelecidas pela maioria. É importante salientar que este processo tem na sua origem crenças históricas que, de certo modo, acabam por influenciar o modo como a maioria pensa e age sobre determinado assunto.
muitas vezes trazendo repercussões a nível político, também a nível atitudinal e comportamental. Quando trazemos esta discussão para a educação, sabemos que os processos de categorização e rotulagem têm como base o diagnóstico médico do aluno. Abordar esta temática na educação inclusiva é bastante complexa e devido às várias perspectivas existentes. A verdade é que dentro das várias visões há quem defenda que rotular com base no diagnóstico torna-se imprescindível para alocar os recursos necessários à supressão das necessidades educativas apresentadas pelos alunos. Não obstante, há quem defenda que rotular com base no diagnóstico leva a uma melhor intervenção e, consequentemente, melhores aprendizagens. Sabemos que esta questão é complexa e, neste sentido, Boyle propõe considerarmos 3 questões. A primeira questão prende-se com o facto dos rótulos poderem levar à estereotipação e à estigmatização do sujeito. Os rótulos correspondem ao processo pelo qual a sociedade cria descritores para identificar pessoas que se desviam significativamente da norma. O uso dos processos de rotulagem e categorização leva à estigmatização e estereotipação do sujeito. O estereótipo é uma atribuição com conotação negativa daqueles que se desviam dos padrões da normalidade estabelecidos. Em contexto educativo, estes processos podem levar à inferiorização do aluno e, consequentemente, ao afastamento dos pares. Uma outra questão está relacionada com o facto da utilização dos rótulos conferirem um conforto às crianças e também às suas famílias. Rotular com base no diagnóstico pode trazer conforto à criança e também à própria família, uma vez que pode aliviar o stress e também o esclarecimento das dúvidas em relação ao que era até então desconhecido. Por outro lado, temos que o uso destes processos pode levar a sentimentos de déficit interno, isto é, a criança assume a culpa da dificuldade que apresenta. Em contexto educativo, a necessidade de categorizar está relacionada com a forma como as organizações educativas diferenciam para dar respostas às necessidades e interesses das crianças com dificuldades. Uma outra questão está relacionada com o facto do processo de rotulagem poder ou não levar ao desenvolvimento de um plano individualizado que, por sua vez, poderá contribuir para a inclusão do aluno. A utilização dos processos de rotulagem em contexto educativo pode levar a colocar alunos com o mesmo rótulo na mesma categoria, sem a preocupação de adequar os métodos de ensino às necessidades e interesses do próprio aluno. Sabemos que 2 alunos com o mesmo diagnóstico requerem diferentes acomodações e métodos de ensino e aprendizagem. Ou seja, a categorização com base no diagnóstico não dá informação suficiente para que o professor possa traçar um plano individualizado com vista a responder às reais necessidades e objetivos do aluno. Focar exclusivamente nos rótulos com base no diagnóstico não é o caminho certo para o desenvolvimento de uma educação inclusiva de qualidade, uma vez que o uso dos mesmos leva à baixa autoestima do aluno. Apesar do mencionado, há quem defenda que o uso dos rótulos nos sistemas educativos leva a que os alunos e os próprios professores se foquem nas dificuldades, desconsiderando assim os pontos fortes e capacidades dos alunos que podem ser potencializados. Referimos neste manual e nesta formação alguns diplomas internacionais que de facto regulamentam não só o direito do acesso à educação, como também o acesso a uma educação inclusiva, igualitária e equitativa de qualidade. Podemos referir, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Declaração de Salamanca e, mais recentemente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A verdade é que, apesar dos documentos mencionados, é fundamental que cada sistema educativo nacional regulamente a educação inclusiva de acordo com os propósitos dos diplomas anteriormente mencionados. Considerando o caso português, temos que, desde que ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que iniciou um conjunto de alterações, desde logo pelo aprimoramento do conceito de educação inclusiva. E isto traduziu-se a nível legal na implementação do Decreto-Lei nº 3/2008 e mais tarde no Decreto-Lei nº 54/2018. Este último veio tornar Portugal um dos países onde a educação inclusiva foi implementada com sucesso. Focando no mais recente documento, temos que o mesmo defende a ideia de que todos os alunos têm o potencial para aprender,
desde que lhes sejam atribuídas todas as ferramentas e recursos essenciais à supressão das suas necessidades de aprendizagem. Para tal, existe um conjunto de opções metodológicas associadas a esta lei, nomeadamente o desenho universal para a aprendizagem e a abordagem multinível. A adoção destas novas opções metodológicas envolve a implementação de medidas de apoio à aprendizagem, que se refletem nas medidas universais, seletivas e adicionais. Além do mencionado, Portugal conta ainda com outros instrumentos orientadores, nomeadamente a Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência e a Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças. Partilhamos assim algumas diretrizes que consideramos assertivas e que constam da Estratégia Nacional Portuguesa para as Pessoas com Deficiência. Aqui podemos destacar o facto de ser necessário criar uma rede de apoio que assegure uma efetiva resposta de complemento do horário escolar para crianças e jovens com deficiência. Não obstante, podemos mencionar ainda o facto de ser necessário aprofundar o modelo de educação inclusiva no acesso a oportunidades educativas e formativas de qualidade. E aqui destacamos o reforçar a formação de diretores, da equipa multidisciplinar, dos docentes e dos próprios assistentes operacionais. Garantir o acesso é uma das muitas características de uma escola inclusiva. Este aspecto é ainda considerado de forma clara no artigo 9º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Contudo, não basta que esta ideia esteja consagrada. É fundamental que os sistemas educativos proporcionem os recursos necessários para o acesso pleno das pessoas com deficiência, nomeadamente à educação. Existe um conjunto de aspectos que podem colocar em causa o acesso da pessoa com deficiência à educação inclusiva de qualidade. E, neste sentido, o Banco de Dados sobre a Educação de Crianças com Deficiência da Unesco refere, por exemplo, a falta de conhecimento sobre as reais necessidades educativas dos alunos, a ausência de professores capacitados, a carência de apoio pedagógico adequado em ambiente de sala de aula e as instalações acessíveis como barreiras de acesso. Ao longo do processo de aprendizagem dos alunos com necessidades educativas, é dado pouco ênfase às questões não só emocionais, mas também sociais. A verdade é que as dificuldades destes indivíduos não se prendem apenas com a aquisição das aprendizagens, quer ao nível da leitura, do cálculo ou da escrita, mas também pelas questões emocionais e sociais que não devem ser descartadas. De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana, as dificuldades específicas da aprendizagem podem acarretar consequências ao longo da vida do sujeito. E aqui podemos destacar, a título de exemplo, o sofrimento psicológico, a rejeição, o isolamento, a pressão por parte dos pares, a autoestima baixa e a autoeficácia baixa. As escolas seguras e espaços de aprendizagem não formais são positivos para a criança e adolescente que atravessam um período de incerteza. O investimento intencional em apoio psicossocial baseado na educação é fundamental, no sentido que promove as rotinas dos alunos, o desenvolvimento de amizades estáveis e, consequentemente, leva à redução do stress e promove a autoexpressão e colaboração. Os métodos SEL, Social Emotional Learning, são um processo pelo qual todos os indivíduos adquirem um conjunto não só de conhecimentos, mas também de habilidades e atitudes como forma de desenvolver pessoas emocionalmente saudáveis, que saibam lidar com as suas emoções. Estes devem ser integrados nas diferentes áreas da vida dos jovens. Reunir as crianças com os pares, pais, famílias e comunidade pode criar um ambiente de apoio que fomenta um maior bem-estar psicossocial. Quando aplicamos estes métodos em alunos com necessidades educativas, temos que, de facto, e os estudos demonstram isso mesmo, existe um impacto positivo, nomeadamente na diminuição dos comportamentos agressivos e comportamentos antissociais. Além disso, os estudos referem que estes métodos contribuem para atitudes positivas em relação ao próprio aluno, aos pares e também ao nível das aprendizagens. Importa salientar que existem programas direcionados para a promoção de competências socioemocionais que se revelaram positivos quando aplicados a alunos com necessidades educativas. A título de exemplo, podemos mencionar o programa PAT, cuja sua avaliação de eficácia demonstrou uma redução dos problemas de comportamento, também demonstrou uma diminuição da depressão e da tristeza entre os alunos com necessidades educativas. Além deste, podemos mencionar ainda o Kids Matter,
Trata-se de um quadro nacional de CEL implementado nas escolas australianas. Esta iniciativa foi desenvolvida com o intuito de diminuir as dificuldades ao nível da saúde mental e melhorar o bem-estar dos alunos com deficiência durante o pré-escolar e os primeiros anos do ensino primário. Os alunos com necessidades educativas apresentam um conjunto de dificuldades e limitações que devem ser colmatadas através da aplicação de respostas adequadas às mesmas. O auxílio durante os trabalhos em contexto de sala de aula, a necessidade de acompanhamento adequado em atividades como a leitura, escrita e compreensão da informação, o auxílio a expressar uma ideia ou compreender a informação transmitida pelo interlocutor, o apoio na interação com os colegas e professores, são algumas das necessidades inerentes a alunos com necessidades educativas. No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a avaliação, os registros e os relatórios de aquisições académicas dos alunos, as decisões que estão a ser tomadas sobre o agrupamento dos alunos nas escolas ou nas salas de aula, a pedagogia e as práticas de sala de aula, bem como as oportunidades de desporto, lazer e recreação. De modo a consolidar os conteúdos abordados, gostaríamos de propor uma reflexão sobre a importância do modelo social da deficiência na mudança de paradigma da educação inclusiva, tendo como orientação os seguintes tópicos. Em que consiste a abordagem social da deficiência, de que forma esta abordagem facilita o processo de inclusão dos alunos com deficiência. Esperamos que o módulo 2 tenha acrescentado valor e conhecimento sobre as várias abordagens inerentes à deficiência. Sugerimos que consulte o manual para um estudo mais aprofundado. Propomos alguns recursos adicionais que complementam o que aqui referimos. Agradecemos a sua avaliação no link indicado no resumo deste vídeo.